Processo civil. Agora vamos falar da audiência de instrução e julgamento. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberto advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior pessoal de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Então, a gente vê que nesse novo Código de Processo Civil foca conflitos, tá? 160. Juízes incumbindo-lhe manter a ordem no decoro na audiência. Ordenar que se retire da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. As provas orais serão produzidas em ordem, preferencialmente. 1. O perito e os quesitos de esclarecimentos e caso na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Depois, o autor, em seguida, o réu, testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Provas orais que serão perito e assistente técnico, depois o autor, depois o réu, e as testemunhas, primeiro do autor e depois do réu. Os advogados e o Ministério Público não podem intervir nesse momento sem a licença do juiz, tá? A audiência, se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, ou por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Então, se em 30 minutos a audiência não começar, ela pode ser adiada. Por convenções das partes, se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, e por atraso injustificado, tá? Do início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Se o atraso for justificado, não. Até a abertura da audiência. Não sendo, o juiz procederá à instrução. Tá? O impedimento deve ser comprovado até a abertura da audiência. Aqui ele está se referindo a esse adiamento, esses 3 impedimentos, né? A conversão da parte e etc. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Então, o juiz pode dispensar a prova produzida pela parte, caso o advogado não tenha comparecido à audiência, tal defensor público ou membro do Ministério Público. O juiz pode dispensar a produção de provas requeridas pela parte. Quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas. O adiamento da audiência, o juiz deu isso a requerer advogado da ciência da nova decisão. Na instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor, bem como
ao membro do Ministério Público, se for sucessivamente, tá? Pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Então, a parte da instrução, o juiz vai dar a palavra primeiro para o advogado, depois para o advogado do réu e, se for o caso, ao Ministério Público. Tá? 20 minutos cada um vai falar, podendo ser acrescido de 10 minutos, tá? Pode vir a meia hora, né? O prazo que formará com o da prorrogação, um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de o terceiro interveniente. O prazo que se formará com o da prorrogação, como um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso. De 15 dias, assegurada a vista dos autos, tá? Aqui é prazo sucessivo, de 15 dias. Audiência una e contínua. Só um pouquinho. Artigo 365. Podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Mas é só excepcionalmente. Tá? Ela vai ser cindida na ausência. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, tá? Instrução, debate e julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. Encerrar o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença, ou ele pode escolher também em proferir sentença no prazo de 30 dias. Tá? O servidor lavrará sob ditado do juiz termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como por isso os despachos, as decisões e a sentença ser proferida no ato. Quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas, que serão encadernadas em volume próprio. Escreverão o termo o juiz, os advogados, o meio vão, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. O chefe da secretaria trasladará para os autos a cópia autêntica do termo de audiência. Tá? O termo de audiência vai estar lá a cópia escrita do termo de audiência nos autos. O serventuário que vai fazer isso. O escrivão-chefe de secretaria. Observar-se-á e nas normas a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio. A audiência vai poder ser gravada em imagem ou em áudio. Pode ser também meio digital ou analógico, né? Tanto faz.
Só um pouquinho. Desde que a audiência é integralmente gravada em imagem e áudio em meio digital analógico, desde que assegure o rápido observada a legislação específica. A gravação aqui se a imagem e áudio. A audiência será pública